Olá a todos que acompanham o Jornal Diário dos Campos, eu sou o Cícero Goitacazes e estamos aqui no estádio Germano Krieger para uma entrevista muito especial com o comandante do Operário Ferroviário, que vive um ótimo momento, campeão paranaense, expectativa por Copa do Brasil e, claro, próximo jogo aí da Série B, retorna ao Germano Krieger após a festa do título, o técnico Bruno Pivetti, que chegou e já conquistou um título tão esperado pela torcida. Bruno Pivetti, obrigado pela disponibilidade em falar conosco, seja muito bem-vindo ao Diário dos Campos. Para começar, o assunto do momento é o Operário Ferroviário numa fase vencedora. Como que foi esse pós-título, como está sendo o ambiente e o que significou para você, na sua trajetória profissional, esse título pelo Operário? Obrigado, Cícero, inicialmente pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer falar para todos os seus ouvintes, para toda a torcida do Fantasma. Foi um título extremamente importante, né, para o clube que não conquistava há 10 anos. A gente sabe a tarefa difícil que é para os clubes do interior chegarem à final e depois conquistarem um título, com a diferença que a gente tem de orçamento dos clubes da capital. Foi um trabalho muito bem desenvolvido, principalmente pelo clube, que tem já processos sedimentados. Eu pude agregar ainda mais, né, mas fui uma parte ali que participou do título, né, dei o meu contributo, mas os jogadores foram fundamentais, os funcionários, toda a nossa comissão técnica, o corpo diretivo. O Operário hoje conta com processos bem sólidos e isso vem refletindo dentro de campo, inicialmente com o título do Campeonato Paranaense. Largamos bem na Série B, sabemos que fizemos um jogo muito difícil contra o Criciúma. A gente sabe como é difícil enfrentar o Criciúma, principalmente dentro dos seus domínios. Conseguimos a virada e agora a gente está se preparando da melhor maneira possível para os próximos desafios. Temos um jogo duríssimo contra o Goiás agora no próximo sábado no Germano, no reencontro com a nossa torcida, mas estamos nos preparando bem para fazer mais um grande jogo e aumentar a nossa chance de êxito. E antes de dar mais detalhes sobre essa preparação para o jogo do Goiás, que é o retorno do Operário ao Germano Krieger após a festa do título, Bruno Pivetti, hoje na cidade só se fala do sorteio da Copa do Brasil, a expectativa por enfrentar um Vasco da Gama, uma equipe que o Operário já conhece pela experiência na Série B e agora voltam a se enfrentar. Como que vocês receberam o sorteio e como será a preparação, claro, para esse confronto tão importante, afinal é mais um ano que o Operário disputa a terceira fase da Copa do Brasil. Nós vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro, o Vasco da Gama. Em aspectos tradicionais é um dos principais clubes do Brasil, um clube extremamente vencedor. Nós vamos nos preparar bem para fazer dois grandes confrontos, né? Mas sabemos que teremos muita dificuldade, teremos que ter máxima atenção, máxima concentração, porque enfrentaremos um clube tradicional e que conta com um elenco extremamente qualificado, né? Um clube aí que vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos. A gente tem que estar bem preparado, concentrado, focado para poder competir da melhor maneira possível e aumentar a nossa chance de sucesso nesse confronto. Muitos torcedores perguntam, né, a respeito de jogar o primeiro jogo em casa ou decidir. Para você, pessoalmente, tanto faz parte do trabalho profissional, está preparado para qualquer cenário? A gente tem que estar preparado para todos os cenários, faz parte do futebol, né? Eu acredito que começar o primeiro jogo em casa tem as suas desvantagens, mas também tem algumas vantagens, né? A gente vai estar ali contando com o apoio do nosso torcedor, num campo que a gente conhece, bem familiarizado aí, e temos feito grandes jogos no Germano. Então vamos procurar da melhor maneira possível fazer um grande jogo em casa para depois ter as devidas condições de decidir na casa do adversário, que também, né, tem os seus pontos favoráveis de se decidir em casa, mas a gente estando bem preparado, fazendo um grande jogo no primeiro confronto, a gente tem tudo para chegar e fazer um grande jogo também nos domínios do Vasco da Gama para aumentar a nossa chance de passagem na Copa do Brasil. E agora está entrando de Série B, o campeonato que vai até o final do ano, principal competição aí para muitos clubes. O Operário, naturalmente, depois da campanha do ano passado, sonha com o acesso, mas é tradicional aqui no Operário tratar jogo a jogo. Como está a expectativa após a vitória positiva contra o Criciúma, expectativa para o jogo contra o Goiás e, claro, sequência de trabalho mesmo considerando os reforços que o Operário anunciou essa semana, a volta do Ronald e a chegada do Miranda, do Jefferson e do Ademilson. Como está a expectativa para a sequência da temporada pela Série B, Bruno? Não, as expectativas são as melhores possíveis, porque estamos trabalhando bem, os jogadores estão com um excelente nível de comprometimento.
mas eu sou um treinador que trabalho segundo a meta jogo a jogo, né? Eu não estabeleço meta de pontos, não estou querendo saber o que vai acontecer na 38ª rodada. Eu estou agora focado no jogo que teremos contra o Goiás, é assim que eu defino e consigo mobilizar da melhor maneira possível os jogadores para estarem concentrados devidamente nesse jogo contra o Goiás, que será um grande desafio para nós. Enfrentaremos uma equipe muito qualificada, fez um grande primeiro jogo, uma grande estreia contra o Amazonas em casa, conseguiu vencer, fez uma partida muito boa, né, até a expulsão, né, eles tiveram um jogador expulso. Ontem fizeram um outro grande jogo, pelo primeiro desafio deles, né, na final da Copa Verde contra o Paysandu, lá em Belém. Então deu para ver que é uma equipe muito qualificada. E se a gente desfocar, na minha opinião, estabelecendo metas futuras em longo prazo, a gente acaba descuidando do curtíssimo prazo, que é o que importa para nós, é estarmos devidamente concentrados para fazer um grande jogo no próximo sábado. Para encerrar, Bruno Pivetti, uma pergunta mais pessoal sobre sua trajetória. O que significa para você como técnico no cenário do futebol atual estar presente num time e conseguir um título após um planejamento? A gente vê muitos técnicos tendo pouco tempo para trabalhar e muitas vezes times contratando treinadores que não conversam com o estilo do elenco que tem. E você, logo após a saída do técnico antecessor, foi contratado, iniciou ainda no final do ano passado, a temporada passada, o trabalho. O que significa para você essa oportunidade no Operário e, claro, coroado com o título paranaense? Exatamente, esse imediatismo do futebol brasileiro é extremamente prejudicial, na minha opinião, porque os clubes têm muita dificuldade de solidificar, consolidar processos. Os critérios para a contratação de treinador nem sempre vão de encontro em relação ao modelo de jogo do treinador com as características do elenco ou com aquilo que o corpo diretivo do clube espera, né, para ver como que o time vai se portar dentro de campo. E aqui no Operário eu vi um cenário completamente distinto, né? Foi estudado o meu modelo de jogo, o corpo diretivo entendeu que eu poderia agregar ainda mais valor, né? Um trabalho muito bem feito o ano passado pelo Guanais. E a gente começou o trabalho ali na pré-temporada com muita humildade, com muito comprometimento, principalmente por parte dos jogadores que compraram efetivamente a ideia. E a gente conseguiu transferir todo esse trabalho para resultado dentro de campo. Fizemos uma grande primeira fase no Campeonato Paranaense, ficamos em primeiro lugar, né? Depois a gente, na fase eliminatória, mediante algumas oscilações, mas conseguimos o título do Campeonato Paranaense, que foi muito importante para o clube e também para mim, de uma maneira principalmente pessoal e profissional. Os treinadores, jogadores, profissionais do futebol vivem para a conquista de títulos, né? É isso que marca o nosso nome na história. A gente fica muito feliz, principalmente de proporcionar alegria, né? A toda a torcida do Fantasma, a mobilização da cidade. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, mas como eu venho conversando com os jogadores, já ficou para trás, já virou história. A gente tem que olhar para trás e sentir muito orgulho do trabalho realizado, mas focar essencialmente nos nossos próximos passos, né? Temos um passo muito importante agora no próximo sábado, para a gente continuar a nossa caminhada com muita humildade, para sempre continuar oferecendo alegria ao nosso torcedor. Tá certo. Muito obrigado, Bruno Pivetti, pelo tempo, pela disponibilidade. O Diário dos Campos deseja todo sucesso e um excelente trabalho à frente do Operário, que venham muitas conquistas. Esperamos mais vezes conversar contigo. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos os ouvintes do Diário do Campo. E obrigado a todos por nos acompanhar, um compromisso aí do Diário dos Campos, levando as informações do Operário Ferroviário ao DC no Esporte. Muito obrigado a todos e até a próxima.